sempre seja louvado. O Celso Derete aqui. Vou falar hoje sobre o templo de Deus e o templo de Belial. A palavra é 2 Coríntios, capítulo 6, de 14 em diante. Não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Lembrando aqui que Belial era considerado um demônio que tinha sob o seu comando 80 legiões. O que acordo entre o fiel e o infiel? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo do Deus vivo. Como o próprio Deus disse: eu habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos. Preste atenção nessa palavra: separai-vos. Diz o Senhor: não toqueis no que é impuro, e vos recebereis. Serei para vós um pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, eu aprendi muito com o Reinaldo Bezerra dos Reis. Ele foi coordenador nacional da Renovação Carismática Católica. Ele é pregador nacional, internacional. Estivemos juntos na África em missão. Ele é conselheiro de bispos e hoje é diretor da Santa Casa de Misericórdia, lá de Sorocaba, São Paulo. E ele disse que não podemos ser discípulos do pecado dos outros. Veja, à medida que nós avançamos em idade, o espectro da morte, ele se apresenta para nós como a extinção, como uma ameaça a quê? A realização dos nossos desejos, certo? Porque a morte chega, não tenho mais como realizar os meus desejos. Mas a pergunta é: quais desejos? Quais aspirações? Quais sonhos eu alimento na minha alma? É aquilo que é de Cristo ou de Belial? Em quem eu estou apostando meu dinheiro, meu tempo, meus talentos? É para o reino de Cristo ou para o reino de Belial? E óbvio, irmão, que o destino eterno da nossa alma será de acordo com a quem nós servirmos aqui na terra. E aqui o chamado de Deus, ele é claro: há um rompimento, há uma ruptura total, irrestrita, incondicional com o pecado, com tudo que é iníquo, tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Vamos tomar, por exemplo, a questão da pureza. É um flagelo hoje. Uma das santas, não lembro quais dela, disse que a maioria das pessoas se perdem, são condenadas ao fogo do inferno por causa do pecado da impureza. Vamos tomar agora o caso, a pornografia, por exemplo. Crianças de 1, 2, 3 anos já têm acesso total à pornografia. Incrível isso. Olha, o atual governo está se esforçando para aprovar o aborto, sabe até que mês? 9º mês. 9º mês. Certo? E está aí, já está pronto lá o texto. Vocês acreditam nisso? Até o 9º mês. E mesmo se fosse no primeiro dia, é uma criança, assassinato, está doido? Olha, meus irmãos, hoje existe até um movimento, a nova era, né? O New Age. Temos que fazer as pazes com o diabo, fazer as pazes com todo mundo, vamos apertar as mãos. Agora cada um pega a sua verdade
e ficamos numa boa e a paz reina. Não é possível isso, meu irmão. Se fosse assim, Jesus não teria morrido na cruz. Não teria morrido na cruz para quê? Para destruir o império de Satanás. Correto? Para destruir o império de Satanás. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Está escrito, foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E o diabo, obviamente, ele quer tudo que é sujo, tudo que é mundano, que é imundo, ele quer que isso entre no nosso coração. Por isso que eu falei a palavra separai-vos. Aqui a luta pela santidade, a luta para permanecermos totalmente fiel à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, como pregou hoje aqui o Frei Alexandre, a não cedermos nem para a direita nem para a esquerda, não cedermos nem para a direita e nem para a esquerda. Nós temos um chamado à santidade, e como disse o Frei Raniero Cantalamessa, que hoje é cardeal, pregador da Casa Pontifícia, ele prega para os papas já faz muitas décadas, no Advento e na Quaresma. Ele diz que o contrário da santidade não é o pecado, o contrário da santidade é o fracasso. Se nós chegarmos ao final da nossa vida, não tivermos alcançado a santidade a qual nos chama o Senhor, teremos fracassado. Não importa a fama, a fortuna, a glória que tenhamos acumulado nessa vida, é fracasso, porque tudo isso vai se dissipar e vai ficar para os filhos brigarem, para os netos brigarem, pode ter certeza. Correto? Agora, se é fato que o contrário da santidade não é o pecado, também é fato que é o pecado que faz com que fracassemos na santidade. Por isso, aqui a importância de lutar, de tomarmos medidas. A pergunta é: quais passos eu preciso dar para me santificar? Quais decisões, decisões mesmo determinadas para me santificar? Eu preciso programar minha santidade, determinar qual é o caminho, qual passo eu vou dar para mim alcançar a santidade. Qual é o tempo de oração que eu vou dedicar por dia? As vigílias, os retiros, as pregações, qual movimento eu vou participar? Nós vamos agora fazer, dia 16, uma vigília, da meia-noite às 6 da manhã, lá em Tijuca. Já é a 33ª vigília, sempre das meia-noite às 6 da manhã. Então nós decidimos isso, porque luta, nós temos que dar esse passo para vencer as tentações, para não sucumbir às tentações, para não sucumbir a essa mentalidade do mundo que ela é avassaladora. Essa mentalidade que eu tenho que ficar rico a qualquer custo, mesmo se for à custa da minha alma, que eu tenho que gozar de tudo que é prazer, que eu tenho que pisar em todo mundo para chegar onde eu quero. Irmãos, olha, nós somos do reino de Cristo, não do reino de Belial, e por isso é preciso decisão, é preciso tomar medidas, tomar atitudes, programar a santidade. Eu sempre digo, é muito fácil nós vencermos a tentação, é ou não é? Quando não estamos sendo tentados, aí é fácil. Nós sabemos o quanto a tentação ela é terrível, e o quanto ela tem derrubado muita gente. Aí o demônio é chamado o tentador. Mas olha o que diz a palavra aqui, para nós finalizarmos, carta de São Tiago: feliz o homem, claro que a mulher, que suporta a tentação, certo? E suportar é igual essas colunas que estão suportando o peso dessa igreja, as colunas ali fora, né? É uma pressão violenta. Então tem que fazer suportar é realmente opor força, opor resistência. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Correto, irmãos? Qual é a coroa da vida? A vida eterna. Olha, volto a repetir aqui, o dia da nossa morte está decretado. Hoje teve missa de 7º dia aqui, correto? Vai ter o dia que vai ser anunciado. Hoje, missa de 7º dia de Celso Derete, não é? Então vai chegar o meu dia, o seu dia. Irmãos, o que vai sobrar?
as nossas obras, a nossa santidade diante de Deus. E aí nós vamos ter uma coroa eterna. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Eu sempre digo, né? O diabo, quando sai para pescar, ele não precisa de isca. A isca já está dentro de nós, certo? A isca já está aqui. A concupiscência, essa inclinação que nós temos para tudo que é pecado, perversidade, vícios. Então, irmãos, só pelo poder do Espírito, só pelo sangue de Jesus, nós podemos ser lavados dessa imundície que é a nossa natureza humana lesada pelo pecado, ela nos impele. E aqui, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui que está. Então, qual é a nossa atitude hoje, irmãos? É nós darmos passos, programar nossa santidade. O que eu vou programar? O que eu vou fazer para alcançar a santidade? Com uma certeza: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é infinitamente maior do que o diabo. O diabo, ele não passa, diz São Pio de Preteltina, um cão raivoso, mas ele está amarrado. Ele só morde quem dele se aproxima. Correto? Então nós temos a certeza de que aquele que está em nós, que é o Espírito Santo, é maior do que aquele que está no mundo. É uma questão de eu me abrir, de eu buscar, de eu alimentar a minha alma com tudo que é nobre, justo, verdadeiro, santo. E aí, meu irmão, eu vou me tornar um grande santo e, quiçá, um santo de altar. Assim seja. Senhor Jesus, pedimos, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que jamais, Senhor, cedamos à tentação e jamais nos ponhamos a serviço de Belial, mas perseveremos, Senhor, no temor a Deus até o último dia, Senhor, para que recebemos de Tuas mãos a coroa da vida. Amém. Assim seja. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.